Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e nós estamos aqui para darmos início ao nosso objetivo, que é a leitura da palavra de Deus, que é aquele propósito, de lermos a palavra do Senhor pelo menos um capítulo por dia. Então, na sexta-feira, nós lemos aí Deuteronômio 31 e hoje nós estaremos lendo Deuteronômio 32. Um total de, vamos ver aqui, de 52 versículos. É o que nós vamos ler hoje, o último cântico de Moisés. E, por incrível que pareça, é só um tópico mesmo, este capítulo 32, com 52 versículos. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, tenham uma ótima semana na presença de Deus e estaremos hoje ao vivo no horário das 20 horas, que é a leitura da palavra do Senhor, como muitos irmãos têm aderido, aí acompanhado as nossas lives de segunda-feira às 8 horas da noite, aqui no canal Tempo Zio. E agora nós vamos já, irmãos, à leitura da palavra do Senhor, Deuteronômio 32 e verso 1. Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Deuteronômio 32 e verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Verso 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são Deus, e a verdade, e não há nele injustiça. Justo, reto é. Verso 5. Corromperão-se contra ele. Seus filhos, eles não são a sua mancha, e deles geração perversa e torcida é. Verso 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Verso 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros por
os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Verso 10. Achou na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou, como a menina dos seus olhos. Verso 11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Verso 12. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Verso 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pedeneira. Verso 14. Manteiga de vaca e leite do rebanho, como a gordura dos cordeiros, a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Verso 15. Engordando-se Jerusum, deu coices, engordastes, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Verso 16. Com deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Verso 17. Sacrifícios oferecerão aos diabo, não a Deus, aos deuses que não conheceram, povos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Verso 18. Esqueceste da rocha que te gerou, em que esquecimento puseste o Deus que te formou. Verso 19. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. Verso 20. E disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Verso 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Verso 22.
Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Verso 23. Males amontoarei sobre eles as minhas setas, esgotarei contra eles. Verso 24. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de fera com ardente peçonha de serpentes do pó. Verso 25. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim as crianças de mama, como os homens de cãs. Verso 26. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Verso 27. Se eu não receará a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não diga: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Verso 28. Porque são gente falta de conselho, e neles não há entendimento. Verso 29. Tomara eles fossem sábios, que isso entendesse e atentassem para o seu fim. Verso 30. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, e a sua rocha os não venderá, e o Senhor os não esmagará? Verso 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Verso 32. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargos tem. Verso 33. O seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víbora. Verso 34. Não está isso encerrado comigo, sendo nós meus tesouro? Verso 35. Minha é a vingança, e recompensa ao tempo em que ressalvar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Verso 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder
se foi, e não há fechado nem desamparado. Verso 37. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiava. Verso 38. De cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho. Levanta-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Verso 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Verso 40. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Verso 41. Se eu afiar as minhas espadas, reluzente, e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os seus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores. Verso 42. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Verso 43. Jubilai, ó nação, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Verso 44. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Verso 45. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, verso 46, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a seus filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Verso 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Verso 48. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, verso 49, sobe ao monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã que darei aos filhos de Israel por processão. Verso 50. E morre no monte, a qual subirá, e escolhe-te ao teu povo como Arão, teu irmão,
morreu no monte de Hor e se recolheu ao seu povo. Verso 51. Porquanto prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Sim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Verso 52. Pelo que verás, a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então nós lemos aí um total de 52 versículos do capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Eu tenho certeza que aqui ficou bem claro, né, este final, aonde o Senhor ele pede, né, para que Moisés subisse ali no monte e desse uma olhada, né, e ele ia ver ali aquela terra que ele tinha prometido aos seus pais. Ele deixa com que Moisés vê a terra, mas só que ali no mesmo monte, Moisés, ele ficará. Então nós vemos que o texto, ele coloca, né, bem legivelmente aqui para nós, com o que aconteceu com o irmão dele, com Arão, né, que morreu ali no Monte Hor. Exatamente, irmãos, são situações que eu vou dizer para você de desobediência de cada um de nós. Você observa que em todas as passagens aqui, quando o povo de Israel, eles ficavam agoniados, né? Ficavam desesperados pela a situação da falta d'água, da falta de comida, eles rapidamente começavam a murmurar contra Moisés, a murmurar contra Arão. Eles não aceitavam aquela situação. Então, o que dá de compreender aqui é que exatamente tanto Moisés quanto Arão, eles tinham uma intimidade para com o Senhor nosso Deus. Mas eu quero dizer que ter esta intimidade e não ter a obediência naquilo que o Senhor ele determina para cada um de nós, a consequência, ela vai acontecer do mesmo jeito. Você observa que quando os filhos de Israel, eles desobedeciam, não era algo de surpresa na vida deles, não, porque eles foram instruídos. O livro de Levítico, né, o livro das leis que nós lemos aqui, você vai lembrar que o Senhor, ele passou muito tempo despertando aquele povo para que aquele povo não viesse adorar outros deuses. Eu quero que você entenda que foram anos, né, de ensinamento. Olha, a terra que eu jurei a dar a seus pais e eu vou dar a vocês é uma terra que mana leite e mel. Só tem uma coisa, vocês têm que ouvir a minha palavra, e não somente ouvir, mas também guardar o ensinamento desta lei. E você vai ver que quando eles saem ali, a primeira coisa era exatamente já estar de olho em outros deuses. Você observa que o Senhor nosso Deus despertou ali todos, olha, não se case, né, com outras pessoas que não pertencem, né, ao mesmo pensamento, à mesma sua fé. Mas quando chega, já começa tudo ao contrário. E nós vemos que a terra foi dado.
porque Deus, ele é fiel. A terra foi entregue. Mas eu quero que você lembre que a palavra do Senhor fala que enquanto você ouvir e guardar esse mandamento, o Senhor, ele exaltaria esta nação. Mas a partir do momento em que você não der ouvido, não guardar, não teria como. Então seria uma nação humilhada. Sabemos que no tempo de hoje, hoje nós falar de Jesus em Israel, em muita circunstância, não são aceitos. Porque lá, a maioria, eles acham que o Messias, que vai ser enviado, não tem nada a ver com Jesus. Para eles, Jesus é mais um profeta que passou na terra e morreu, Eles não acreditam exatamente, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida, queira nós ou não, queira eles ou não. Esta palavra, ela tem que se cumprir. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero lembrar que na terça-feira nós estaremos lendo o livro Deuteronômio 33 e na quarta-feira encerrando o livro de Deuteronômio para já passarmos a Josué, Aí nós vamos falar sobre a entrada, em Canaã. Aí nós vamos falar sobre Josué, sobre a travessia do Jordão. Aí nós vamos trazer para o nosso conhecimento também, esta chegada na terra prometida. Amém? Então, meus amados, eu quero fazer uma oração, mas não esqueça, hoje à noite, pastor Adão Guilhermes Domingos, a minha esposa, a nossa irmã Lília, a Adrielen, o Adriel, nós estaremos aqui em mais uma live no canal Tempos I. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai. Em prol, Senhor, deste irmão, desta irmã, que o Senhor possa, meu Deus, realizar o Teu milagre sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o lar deste irmão, sobre a família deste irmão, esta pessoa que nos acompanha agora, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí então mais uma live no canal Tempos Rio e eu falo para vocês, mais uma semana de bênção, mais uma semana de vitória. Quero lembrar que hoje é segunda-feira e à noite nós estaremos aqui em uma live em família. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor, mas não esqueça, à noite nós estaremos aqui mais uma vez. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Fiquem todos na paz do Senhor e permitindo o Senhor nosso Deus, logo mais às 20 horas, estaremos com todos vocês. Deus abençoe.